Boa tarde para todos. Eu vou estar falando ainda sobre a matéria, a sociedade mineradora, mas nós vamos passar para outra lição, né? A lição 3, que é o controle sobre o ouro e tendência das minas. O que foi essa intendência das minas? O rei de Portugal criou em 1602 a Intendência das Minas, um órgão encarregado de controlar a exploração do ouro, cobrando imposto. Então, essas intendências das minas, elas serviam para controlar a exploração do ouro, cobrar impostos e julgar os crimes praticados na região, né? Era para isso que servia as intendências, né? As intendências das minas, crimes praticados na região, né? Quantas pessoas contrabandeavam, né, ouro naquela época, diamantes, quando foi descoberto diamantes, diamantina, né? Antigamente a Real do Tijuco, né? Era muito corriqueiro esse contrabando para poder fornecer outros países da Europa, como Holanda, França, Alemanha, né? Então, o que acontece? É... As datas dividida, divi, dividida em lotes alferos, chamados data. O descobridor tinha direito a escolher duas datas. A próxima era reservada ao rei, a outra era distribuída entre os mineradores. Inicialmente, a bateia ao mocafre eram os dois únicos instrumentos usados na mineração, né? Então, o que acontece? O rei de Portugal, ele mandava dividir as regiões das minas de ouro em lotes, chamado datas. O descobridor tinha direito a duas datas. A próxima era reservada ao rei, né? Então o rei saía em lucro, saía lucrando, no caso, né? Sendo que Portugal ele não foi a detectora do ouro no Brasil, porque Portugal ele tinha uma grande dívida com a Inglaterra, com outros países, e aquele ouro, né, como Portugal precisava de manufatura, aquele ouro era tudo mandado para a Inglaterra, né, para a França, né, para a Holanda, né? Então, o que acontece? O ouro do Brasil, a Inglaterra mesmo, a Portugal mesmo, ele não ficou com o ouro do Brasil. Portugal, ele extraviava o ouro
principalmente para a Inglaterra, onde a Inglaterra enriqueceu muito com a extração de ouro no Brasil. Então, vamos dizer assim que a Inglaterra nem precisou colonizar o Brasil, porque a Inglaterra, ela ficou, né, basicamente com a maior parte do ouro do Brasil. Para você ter uma noção, os castelos, os palácios ingleses são cravejados de ouro por causa do ouro brasileiro. O que acontece? A bateia almocafre eram os únicos instrumentos para poder trabalhar com mineração no Brasil. Mas isso mudou, gente. Isso mudou porque o governo investiu em novas técnicas, como a roda do rosário, que era um instrumento maior e que dava mais precisão em descobrir ouro nas minas. Falando também sobre os impostos e mais impostos, incentivava a extração do ouro em tendência, criava e cobrava pesados impostos. Cobrava pesados impostos, olha só, além do governo português ficar com a parcela do ouro, ele cobrava impostos às pessoas, aos comerciantes, aos moradores que moravam por aquelas regiões de Minas Gerais. Então era um momento muito difícil para essas pessoas que moravam ali naquele lugar. Vamos falar sobre a revolta de Vila Rica. Como que se sucedeu a revolta de Vila Rica? Casa de fundição. Em 719, criou a Casa de Fundição, locais onde o ouro era transformado em barra, selado e quintado, ou seja, tinha extraída a sua quinta parte como imposto das casas de fundição. O ouro seguia para a provedoria da fazenda real, né? Então o ouro ele foi para, né, ele ia para a fazenda real, que era o órgão responsável pela economia, né? Fazenda real. Que era essa fazenda real, né? A provedoria da fazenda real era tipo o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda no Brasil. O que acontece? A revolta, a criação de casas de função aumentou a insatisfação das pessoas que já reclamavam de alto preço dos alimentos, acabaram a ocasionar uma revolta em Vila Rica em 1720. Exigência: a redução do preço dos alimentos, a anulação do decreto que criava as casas de fundição. A revolta foi duramente reprimida. O tropeiro Filipe dos Santos, o minerador, e o comerciante Pascoal da Silva Guimarães foram presos. Filipe dos Santos foi morto e Pascoal foi queimado para aumentar seu controle sobre a colônia, e separou Minas de São Paulo. Em 720, a capitania de Minas
se tornou uma capitania separada de São Paulo. E é só isso, gente. Uma boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, desse novo conteúdo. É conteúdo de história, né? Uma coisa muito legal que a gente aprende, né? É algo muito bacana.